O Eurico Miranda acabou de dar uma coletiva e tal. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos falar primeiro do jogo Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, 1-0. Vou dizer um negócio pra você, Flávio Gomes. O que jogou de bola Everton Ribeiro nesse sábado foi brincadeira, Flavinho. Foi o nome do jogo. Foi o nome do jogo. E o outro Everton também. Os dois Everton jogaram muito bem. O Diego teve um pouco apagado. O Flamengo, quando acelerou um pouquinho o jogo no segundo tempo, conseguiu fazer o gol, criou algumas chances, não teve grande dificuldade para chegar na defesa do Vasco. Agora, sinceramente, veja, a gente pode falar quanto quiser do jogo aqui. Né? O Flamengo, daqui a pouco nós vamos inclusive, o Flamengo não tem nada a ver com a história, mas o assunto realmente foi outro. Sim, mas do ponto de vista técnico, eu acho que o Flamengo, eu não achava o Vasco favorito, nem por jogar nesse programa só o Pascoal. Não, só teve um personagem nesse programa. Porque o time do Flamengo não, é o time melhor. Teve personalidade para dizer, os outros se encolheram. O Vasco em 7 jogos, teve personalidade. O Vasco 7 jogos dentro de casa, via fazendo valer o seu mando, tinha perdido só um jogo pro Corinthians e agora perdeu pro Flamengo. Quer dizer, pegou dos times mais fortes, o Vasco realmente não conseguiu passar por cima, não conseguiu fazer valer essa suposta vantagem técnica que a gente eu ia falar isso aí. Dos 15 pontos que o Vasco tem no campeonato, dos 16, o Vasco tem 16. 15 são em casa. 15 são em casa. Aí tem um empate fora. Empate contra o Curitiba. Em São Januário, tá lascado. o Vasco vai estar numa sinuca de bico nesse campeonato. E contra E quem é culpado baixa expressão. É isso que eu estava dizendo. Eu estava dizendo que quando pegou dois times, os times fortes, efetivamente, que o Vasco pegou em casa, Corinthians e Flamengo, perdeu. No Corinthians, inclusive, um jogo estranho, um jogo não foi o resultado normal, tomou de 5 e tal. Mas o jogo do Flamengo não precisou fazer tanta força para ganhar o jogo ontem. E não teve, inclusive, alguns dos seus melhores jogadores num dia bom. O Guerreiro foi o Guerreiro apanhou mais que boi ladrão. E o Diego, que também não jogou tanto assim. Agora o Everton Ribeiro, de fato, foi o grande nome. Só um minuto, a gente já volta, que nós vamos falar tudo do que aconteceu no Vasco e Flamengo. Mas vamos ouvir aí o Nilmar se apresentando lá no Santos. Vamos ouvir um pouco do Nilmar, olha lá. Eu conheço o Nilmar há uns 12 anos e o Nilmar tá com a mesma cara, lá, mesmo jeito. É igual o Vladimir, né? O Vladimir também sofre desse mal. Não envelhece. Mal ou bem, né? Não envelhece. Bom, daqui a pouco então a gente volta lá pro Santos com o Nilmar falando ao vivo. Fala, Pascoal. E o time do Flamengo foi realmente superior ao Vasco da Gama. O jogo só teve no segundo tempo, né? No primeiro tempo a gente teve alguma coisa parecida. O primeiro tempo foi horroroso. O primeiro tempo foi de não ver, né? Mas o segundo tempo não, o segundo tempo o Flamengo foi, acho que o Flamengo poderia ter vencido por mais gols, 2, 3 no mínimo, porque o Flamengo criou para isso, teve muita virula, o Damião foi pisar numa bola para chegar o Everton por trás. Mas a jogada dele foi certa ali. Então o calcanhar uma hora ali, o centroavante pega a bola, dá pro gol. O Flamengo teve algumas firulas e poderia ter vencido o jogo com o maior número de gols da partida. Quem foi o firulento? O Damião pisou numa bola pro Everton chegar, a zaga tomou bola. Deu um toque de calcanhar incrível. Isso, incrível. Resolve o jogo, é clássico, ilustra o Flamengo ganhou. Ilustra como o Vasco é um time que realmente, se começar a jogar só fora, aí se tiver o seu estádio tentado, vai ter muito problema. O Flamengo perdeu todos os zagueiros, né? Não teve de improvisar zagueiro, volante da zaga, machucando e tal. E o Vasco não ameaçou muito. Tirando uma jogada, um voleio bonito, no aquecimento. Um voleio bonito do Luiz Fabiano, que foi o último lance da partida. O Thiago defendeu. Quando já tava o resto, o Vasco realmente não foi um time que mesmo com a torcida empurrando, tudo não ameaçou. Teve um pênalti a favor do Vasco da Gama. Você achou que foi? Não dado pela arbitragem. O Everton Ribeiro coloca a mão na bola dentro da grande área. Essa é a minha visão. Aquele lance, o Everton Ribeiro coloca a mão direita na bola, o Daronco, nesse lance aí, o Daronco está por trás e ele não consegue enxergar. Outro lance a favor do Flamengo. Esse é no primeiro tempo, esse aí já é o segundo tempo. É no primeiro tempo, ele vai com a mão na bola aqui, ele dá um soco na bola que ele sobe e com a mão ele tira a bola. Ou para mim houve a penalidade máxima. São os lances desperdiçados. Agora, quem estava muito... Houve um lance que o Vasco reclamou, desculpa, do Pikachu. E um lance do gol que a falta já estava marcada. Eu faço incrível, mas quem estava nervoso demais era o Nenê, hein? O Nenê se irritou, inclusive, até no final do jogo, desnecessariamente com o Everton. Nem viu uma jogada de descaracterizar. O Everton ficou sapateando em cima da bola. Mas ele não fez nada demais. Ele parou à frente ali, deu uma sambadinha pra tentar tocar pro lado. Não vi nada de anormal, não sentou na bola, não ajoelhou, não fez nada que pudesse humilhar a equipe do Vasco em campo. Muito pelo contrário.
Jogada normal. Agora, se o jogador não tiver mais a liberdade para poder tentar dar um drible, para poder tentar passar o pé em cima da bola, para tentar partir para cima, como era o lance, inclusive, que o Everton estava bloqueado por ali, fecha as portas, né? Vamos trocar de esporte. Agora, olha que belo aqui, pô. Isso está de sacanagem, Pascoal. Que baita jogada do Leandro Damião. Clássico. E aí pega no pé, né? Agora, isso aí é perseguição. Isso aí é perseguição. Cara, agora uma jogada... O Damião vai jogar contra o Grêmio, porque o Guerreiro está suspenso na partida de meio de semana. É o Damião que será o centroavante. Tudo bem, mas essa jogada do Damião foi espetacular. Eu penso de uma outra forma. Se eu puder pensar diferente de vocês, eu gostaria de apresentar a minha... Se eu queria só dizer... Você está brigando, você é personalidade. Você está brigando com a imagem. Se ele tira o corpo, ele faz o gol. Ele tentou dar um calcanhar porque o Everton entrou gritando atrás dele, pedindo a bola. Ele estava de costas. Ele podia quebrar a espinha. Ele foi inteligente. Era só deixar a bola Perdeu passar. tempo na bola e deu o calcanhar. Lógico, ele foi inteligente. Ele perdeu o time da finalização e rolou a bola. Agora o meu menino, brincadeira que jogou o Everton Ribeiro, hein? Que mas ele joga atuação do bola, né, Everton Ribeiro. de fato, no segundo tempo aí realmente o jogo aconteceu. No primeiro tempo o jogo foi um horror, só porrada. Ele vai engolir o Diego, você acha? Como engoliu o Diego? Com relação à É, o dono não, acho que vão dividir. Eu acho que vão dividir a responsabilidade. Porque Diego e Everton Ribeiro se completam. São dois jogadores ali que vão atuar juntos aí e com certeza vão conduzir o Flamengo aí, não sei se pro título, mas vai brigar ali por vaga de Libertadores. O time do Flamengo esse ano, agora, né, pelo menos, nas mãos do Zé Ricardo, está jogando bola. Só com relação ao Vasco, aí eu vou concordar com vocês. O Vasco fora de casa ele não tem tido bons resultados, mas mesmo não tendo pegado tanto os adversários expressivos em casa, pegou o Corinthians, agora pegou o Flamengo, pegou o Fluminense também, mas a gente não pode tirar o mérito do Vasco quando pegou adversários menores e ganhou. Porque, por exemplo, o Avaí, ele foi no Engenhão, ele ganhou do Botafogo. O Avaí foi no estádio do Grêmio, na Arena, ganhou do Grêmio. Então, foi lá na Vila, ganhou. Também ganhou. Eu vou te falar, tô falando aqui, de adversário tem que tomar cuidado. em cima disso que você está falando, só 4 times no Brasileirão não ganharam de ninguém fora de casa. O Vasco não ganhou de ninguém, a Ponte Preta não ganhou de ninguém, o São Paulo não ganhou de ninguém e o Atlético Goianiense não ganhou de ninguém. Dois que estão na zona de rebaixamento. O São Paulo também não ganhou de ninguém fora de casa. E o retrospecto preocupa, né, Benja? Porque não basta você só ter uma boa campanha dentro de casa. Fora dela, você precisa roubar pontos de adversário. Tá aí a campanha do Vasco como mandante. Foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas, 71% de aproveitamento. Como visitante, 5 jogos, 4 derrotas, 1 empate, um aproveitamento só de 6%. Ou seja, 93,75% dos pontos do Vasco nesse Brasileirão foram conquistados em casa. Agora, a gente falou do jogo, é lógico. Para mim, o Everton Ribeiro, uma atuação incrível, jogou muito. Para mim, o placar... Sexta vitória seguida do Flamengo. O Flamengo já está em segundo com 23 pontos, 9 ainda atrás do Corinthians. Mas tem 2 jogos com o Corinthians ainda, né? E tem os confrontos diretos. Mas o Flamengo, para mim, é um resultado justo. Para mim, a vitória do Flamengo é incontestável. Agora, o que... olha lá, estamos vendo lá o Nilmar recebendo a camisa número 5. Quem é esse diretor? Dagoberto Santos, ele é o gerente de futebol do Santos. Então tá aí o Nilmar recebendo a camisa número 18, que escolheu um bom número, é o meu número de sorte. Porque é 1 mais 8, quanto que dá? 9. 9. Mas é meu número.